Estou dando continuidade à série Dons do Espírito Santo. Nesse estudo, falarei sobre a manifestação das operações de maravilhas do Antigo Testamento, e no outro vídeo, farei a parte 2 da operação de maravilhas do Novo Testamento. Irei falar sobre o dom de operação de maravilhas de Deus, e o dom de operação de sinais das trevas. Os críticos que tentam encobrir o poder de Deus e as forças das trevas falam que é heresia, pois não têm fé para crer. E quando falamos de nossa experiência revelando o segredo do ocultismo, vêm com discursos teológicos querendo combater o que é óbvio. Pegam versículos isolados que não têm ligação com o tema, e fazem um discurso antibíblico e antiético baseado em suas opiniões. Fazem um estudo pobre com poucos versículos bíblicos que não têm ligação nenhuma com os poderes do mundo espiritual. Na hora da crítica, vem com discursos humanos baseados em seus pensamentos carnais do que acha, deixando a opinião falar mais do que a Bíblia, e não conseguem provar os seus discursos dentro da palavra de Deus, pois é fácil usar versículos que não têm nenhuma ligação, e manipular as pessoas com as suas opiniões. Usar versículos que não têm ligação somente para provar a sua teologia é pecado, pois não podemos adaptar a palavra aos nossos discursos e à nossa vontade. Somos nós que temos que nos adaptar à palavra e fazer a vontade dela. Até agora eu não vi nenhum crítico provar na palavra que experiências espirituais não existem, e que o sobrenatural é heresia. Toda crítica é baseada naquilo que ele acha. Argumentos da própria carne que alimenta o ego querendo ser certo em suas convicções, deixando a Bíblia de lado e fazendo prevalecer as suas opiniões e pontos de vista. E o estudo fica baseado no querer da pessoa e na opinião, fazendo discurso baseado em sua teologia para dizer que está certo em seu ponto de vista, e que a sua doutrina é verdadeira, abrindo porta para a soberba, e não aceita que no mundo espiritual existe a luz e as trevas que operam. O nosso discurso sobre os mistérios de Deus tem que morrer. A razão dos nossos pensamentos tem que aceitar e matar a nossa carne, deixando a Bíblia revelar. E se não estiver na Bíblia, o Espírito Santo irá confirmar. Nesse estudo, vou provar as operações de Deus e as operações do diabo que procura imitar a Deus. Irei deixar a Bíblia revelar sem a minha opinião. O nosso eu e opiniões não podem assumir a verdade que está na Bíblia. Temos que renunciar à nossa opinião e deixar a Bíblia falar. O fato de um crítico não concordar com as experiências não significa que está certo, pois eu no começo da minha caminhada não concordava com muitas coisas, até que Deus provou que eu estava errada em meu ponto de vista. E ainda disse que eu tinha que renunciar o meu eu, a minha opinião e a minha razão humana, se quisesse crer no poder de Deus e deixar o Espírito Santo aparecer, e eu diminuir em minhas razões e opiniões. Tive que aprender a viver pela fé, e crer naquilo que não podia ver, pois não acreditava em experiências de outras pessoas que não fosse a minha. Eu sacrifiquei o meu ego, e nesse estudo irei falar sobre o dom de operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas pode ser chamado de dom de prodígios, pois os prodígios significam tudo o que é maravilhoso. O dom de operação de maravilhas não é o dom da cura, são dons diferentes. Quando o apóstolo fala sobre todos os dons, ele deixa claro a diferença da cura para o dom de operação de maravilhas. Um milagre pode ser uma cura, um milagre pode ser uma operação de maravilhas, ou o milagre pode ser um sinal, pois o milagre é tudo o que é sobrenatural. Já os sinais podem ser uma cura, os sinais podem ser uma operação de maravilhas, e os sinais podem ser expulsar os demônios. Os sinais são tudo aquilo que vem mostrar o poder de Deus, ou provar que o Espírito Santo está ali. O dom de operação de maravilhas é um sinal, mas nem todo sinal é uma operação de maravilhas. Ou seja, os sinais podem ser cura, expulsar demônios e também uma operação de maravilhas. O dom de operação de maravilhas é um sinal, mas tem sinal sobrenatural que não é dom, ou seja, não é uma operação de maravilhas. Expulsar demônios é um sinal, mas não é um dom, e sim uma autoridade, e para ter autoridade, é viver uma vida santa e orar, e crescer na unção. Curar é um sinal, mas nesse caso também é um dom do Espírito Santo. A operação de maravilhas é um sinal, e também um dom do Espírito Santo, o próprio nome já diz.
Operação, que significa a atividade sobrenatural de Deus sobre as pessoas, a natureza e em outras coisas. A operação espiritual é quando o poder de Deus é executado naquilo que é impossível aos homens. Deus sempre operou as suas maravilhas, ao não deixar os 3 jovens não se queimarem na fornalha de fogo do rei Nabucodonosor, registrado em Daniel 3 versículo 19 ao 27. O fogo não tocou o corpo desses homens, isso é uma operação maravilhosa. Também operou uma maravilha em não deixar os leões devorarem o profeta Daniel, registrado em Daniel 6 versículo 16 ao 23. Os leões mesmo com fome não devoraram. Que operação maravilhosa! O profeta Jonas sobreviveu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso é uma operação divina, conservando a vida desse profeta para ganhar as almas de Nínive, registrado em Jonas 1 versículo 17. E no capítulo 2 de Jonas inteiro, um homem para sobreviver 3 dias e 3 noites dentro do estômago de um peixe, não deixa de ser uma operação de maravilhas, como Deus ordenar os corvos para levarem pão e carne em seu bico ao profeta Elias. Isso é uma operação maravilhosa do poder de Deus. 1 Reis 17 versículo 1 ao 6. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus pode enviar comida para você que está necessitado, através de pessoas que serão usadas como corvos para lhe suprir, independente de ser crente ou ímpio. Deus usa as pessoas para levar pão em seu deserto financeiro. Outra operação de maravilhas que Deus fez foi não deixar as roupas dos israelitas não envelhecer durante os 40 anos que caminharam pelo deserto. Deuteronômio 29 versículo 5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Enoque foi transladado ao céu vivo. Isso é uma operação de maravilhas de Deus, levar um homem vivo ao céu sem precisar morrer. Hebreus 11 versículo 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Elias também passa pela mesma experiência de Enoque ao ser arrebatado vivo ao céu. Segundo Reis 2, versículo 9 ao 11, sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O arrebatamento é uma operação de maravilhas de Deus, independente se o arrebatamento é de alma ou de espírito. Não critiquem os arrebatamentos dos crentes dessa geração. O arrebatamento é bíblico, seja de espírito ou sentido. A Bíblia está repleta de homens de Deus que tiveram arrebatamentos de sentidos e de espírito. Os sentidos de alguns profetas saíram do seu corpo, e mesmo não indo ao inferno, eles foram a alguns lugares da terra para receberem a revelação. No caso de Elias e Enoque, o arrebatamento foi de corpo, e não de sentidos ou de espírito. O arrebatamento deles foi de corpo inteiro, levando a alma, o corpo e o espírito, ou seja, levou eles por completo. Isso não deixa de ser uma operação maravilhosa de Deus. Se um pastor colocar as mãos sobre a cabeça de alguém, e aquela pessoa é arrebatada, isso é o dom de operação de maravilhas. Não se chama dom de arrebatamento, se chama dom de operação de maravilhas. Se você falar que é dom de arrebatamento,
Os incrédulos falarão que não tem na Bíblia esse dom, mas o nome é Operação de Maravilhas. Também houve um sinal ministerial da parte de Deus, através de uma operação que Deus fez em um pedaço de galho seco ao escolher Arão. Um pedaço de galho floresce quando está na árvore, mas ao ser tirado da árvore não pode florescer e morre. Mas a vara que estava com o nome de Arão floresceu, e ainda nasceu amêndoa. Isso não é normal. Um pedaço de galho seco morto sem estar na árvore ainda nascer flores e frutos. Isso se chama a Operação das Maravilhas de Deus. Números 17 versículo 8. Sucedeu pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Outro fato que aconteceu, foi quando Josué e o povo arrodearam a cidade de Jericó tocando a buzina, e os muros caíram sem precisar destruir os muros. Isso é uma operação de maravilhas do poder de Deus. Josué 6 versículo 20. Gritou pois o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Outro foi quando Sansão acabou de ferir 1000 homens, e sentiu sede e clamou a Deus por água, e da queixada de burro brotou água e matou a sede de Sansão. Também foi uma operação maravilhosa. Juízes 15 versículo 18 e 19. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água e bebeu, e recobrou o seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até ao dia de hoje. Deus sempre operou as suas maravilhas no meio do povo, e resolveu entregar essa autoridade nas mãos de seus filhos. E o primeiro homem a receber o dom de operar as maravilhas de Deus foi Moisés, ao ser escolhido para uma missão. Salmos 135 versículo 9. O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Atos 7 versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Moisés recebeu o dom de operação de maravilhas, que é exercer o poder sobrenatural sobre a matéria. O espiritual irá se sobrepor sobre a matéria, o poder espiritual agindo sobre a matéria, fazendo o que é impossível aos olhos dos cientistas. Êxodo 14 versículo 16. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A abertura do Mar Vermelho contraria as leis da física, o que faz muitos cientistas duvidarem. Moisés, ao ver um lago de águas amargas, lançou um galho de árvore, e as águas ficaram doces. Esse é um sinal do dom de operar na natureza, fazendo o que era ruim se transformar em maravilhas. Êxodo 15 versículo 22 ao 25. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Moisés opera mais um sinal maravilhoso ao tocar a vara na rocha, e fazer sair águas limpas para o povo beber. Êxodo 17 versículos 5 e 6. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Números 20 versículo 8 ao 12. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água.
Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão, e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Temos que ter cuidado quando usamos o dom de Deus na maneira estúpida. Moisés era para ter tocado na rocha, mas bateu forte ferindo a rocha, mostrando seu desequilíbrio emocional por causa do povo. Quando usamos o dom de Deus na ignorância espiritual, não exaltando a Deus por tudo o que ele fez, se comportando de uma maneira reprovável, pode perder a salvação. Ser humilde e paciente exala a santidade de Deus e glorifica o seu nome. Mas quando usamos o dom de uma forma agressiva, dando lugar para a carne, não estamos sendo exemplos para o povo, e isso não glorifica a Deus. Quando usamos o dom de Deus e roubamos a glória dele, recebendo crédito das operações de maravilhas que ele opera no meio do seu povo. Às vezes, a soberba de pensar que produzimos os sinais porque somos mais especiais do que qualquer pessoa, isso desagrada a Deus. E com todos os dons podemos ir para o inferno, por deixar-se corromper pela soberba. Moisés não entrou na Canaã, porque não soube usar o dom que Deus entregou. Ele tinha a vara da autoridade em suas mãos, na qual podia realizar qualquer operação de maravilhas. A vara da autoridade estava em sua mão, representando o talento que Deus colocou em suas mãos, e mesmo com esse dom de operação de maravilhas, e fazer todos os sinais sobrenaturais com a liderança que Deus colocou em suas mãos, Moisés não entrou na Canaã. Moisés foi para o céu quando morreu, mas não entrou na Canaã terrena que Deus tanto prometeu. Essa Canaã terrena era tão importante para o povo de Israel, assim como a Canaã celestial é importante para a igreja. E esse versículo é a prova de que mesmo que possamos ser usados no dom de operação de maravilhas, e possamos produzir vários sinais, podemos não entrar na nova Canaã celestial que Deus prometeu, mesmo que a nossa liderança seja entregue por Deus igual à liderança que Moisés recebeu. Ser pastor não garante a nossa salvação, por mais que conduzamos a igreja para os verdes pastos do Senhor Jesus Cristo. O segredo é sempre vigiar. Quando estamos liderando um povo murmurador que nos pressiona igual fizeram com Moisés, Deus exerce o controle sobre os animais irracionais que não têm entendimento. Isso é a sua operação sobrenatural sobre o natural. Êxodo 16 versículo 12, 13 e 35. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Deus envia as codornas para alimentar o povo. Isso é a mesma coisa de dar ordem às codornas para servirem de alimentos. A mesma coisa aconteceu quando Deus deu ordem para as serpentes picarem o povo de Israel por murmurarem. Outro caso foi a jumenta falando com Balaão, provando que Deus exerce o seu poder sobre os animais para fazer a sua vontade. Números 22 versículo 28 ao 31. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, quem dera tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Aqui vemos o sobrenatural controlando o natural. Isso é operação de maravilhas.
pois os animais não podem falar a língua dos humanos. Os demônios têm imitado isso, e têm possuído os animais para falarem com as pessoas. A bruxaria trabalha com ritual de possessão em animal, para poderem comunicar com os espíritos imundos. Tem espíritos malignos que não conversam com ninguém, a não ser através de uma casa espiritual, ou seja, eles precisam de um corpo para se comunicarem, sendo de pessoas ou animais. Observe que os demônios, ao verem Deus usar a boca da jumenta, ficaram com inveja, e até os dias de hoje trabalham usando os animais. Êxodo 4 versículo 2 ao 4. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Quando ainda vivia no ocultismo, esse dom de operação de maravilhas foi considerado para a bruxaria um dos dons mais perigosos por fazer crescer a fé das pessoas. E foi por isso que os demônios, desde o tempo de Moisés até aos dias de hoje, usam os bruxos para a operação de maravilhas através das trevas. Essa operação de maravilhas das trevas, que é uma imitação do dom do Espírito Santo, é chamada de ciências ocultas na bruxaria. Êxodo 7 versículo 9 ao 11. Quando Faraó vos falar dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara, e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Quando eu disse no meu testemunho que a matéria pode se transformar em outra matéria, muitos não acreditaram. Uma vara se transformou em serpente. Deus pode fazer isso, transformar a matéria. Os demônios também transformam a matéria em outra coisa. Tem um vídeo na África, onde um feiticeiro através da magia fez aparecer patas de cavalo no homem e uma cauda. Ali houve a transformação apenas em algumas partes do corpo, e não no corpo inteiro. A matéria orgânica foi manipulada por parte, e não em seu total. Agora, se o homem tivesse se transformado em um lobisomem, a matéria inteira seria manipulada, ou seja, o corpo físico por completo. Assim como uma vara, que é a matéria, pode ser manipulada por inteiro na magia, ou seja, sendo transformada por completo em uma serpente. O corpo de uma pessoa também pode passar por uma transformação completa. Também circula na internet um vídeo de uma criança na praia que foi transformada em sereia. Êxodo 7 versículo 12. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles, e a serpente de Arão engoliu as serpentes dos magos. Isso é a prova que não se pode competir com o poder de Deus, pois toda vez que as operações de maravilhas das trevas tentarem imitar o poder de Deus, sempre vai perder no mundo espiritual. A luz sempre vai vencer. Falando de serpentes, quando o povo de Israel murmurou, Deus mandou as serpentes matarem os rebeldes, enviar serpentes irracionais que não pensam iguais os humanos. E vendo esses animais peçonhentos obedecerem à voz de Deus, só pode ser a sua operação de maravilhas, o sinal sobrenatural que Deus exerce sobre os animais na natureza e também nas pessoas. Números 21 versículos 5 ao 7. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. As bruxas também enviam serpentes para fazer o mal às pessoas, com magias de encantamento que hipnotizam esses répteis para fazerem a sua vontade. Às vezes as serpentes são possuídas por demônios, e conseguem ter um raciocínio humano, e sabem até o endereço da pessoa. Em todo o caso, isso é magia que o ocultismo usa.
Quando você vê muitas cobras aparecendo em seu quintal, elas podem estar obedecendo uma ordem de algum bruxo, ou as serpentes podem estar possuídas por demônios. De todo o caso, percebemos que os demônios imitam a Deus, assim como Deus enviou aquelas cobras para picarem os murmuradores. Também os bruxos enviam as cobras para picarem os seus inimigos. Os demônios mais uma vez imitando uma passagem da Bíblia. Êxodo 8 versículos 6 e 7. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. As magias dos magos fizeram as rãs subirem. Existem magias no mundo espiritual que controlam qualquer animal, até crocodilos para matarem as pessoas em rios. As rãs podem ser controladas através da magia, como também podem ser possuídas e terem os seus corpos controlados e infestar um quintal de uma pessoa. Imagine um quintal cheio de rãs ou sapos. Isso acontece porque qualquer animal é uma casa no mundo espiritual. No caso dos porcos de Gadará, que ao serem possuídos entraram no mar, eles foram conduzidos para as águas. Qualquer animal, por menor que seja, pode ser possuído por ser uma casa espiritual. Uma mosca pode ser possuída, porque existem demônios muito pequenos que podem possuir um inseto. Ou se o corpo desse inseto for menor do que o demônio, esse ser maligno consegue adaptar o seu corpo ficando do tamanho de um inseto. Na época de Moisés, os magos já imitavam as maravilhas de Deus, e hoje em dia não é diferente. Os feiticeiros continuam imitando as maravilhas, tudo o que relatei no meu testemunho quando revelo o ocultismo, e os demônios imitando as obras de Deus. Êxodo 8 versículo 17 e 18. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Observe que os magos iriam imitar a produção de piolho, mas foram impedidos de realizar as operações pelos próprios piolhos. Deus também pode impedir que algumas operações sejam realizadas, quando os demônios tentam competir com o poder de Deus. Quando Elias e os profetas de Baal fizeram aquela competição, para ver qual Deus responderia com fogo, o próprio Deus neutralizou os poderes das trevas quando os falsos profetas pediram para cair fogo do céu, e Deus impediu que as operações fossem realizadas, quando os profetas de Baal tentaram competir com Elias. No tempo de Moisés, Deus permitiu que os magos realizassem as suas operações competindo com Moisés e Arão, mas no tempo de Elias, Deus não permitiu que os demônios fizessem os mesmos sinais de Elias, sobre cair o fogo do céu, um sinal que para os demônios é fácil fazer. Apocalipse 13 versículo 3 e 14. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que ele foi permitido que fizesse em presença da besta. Observe que nesse versículo diz: e foi permitido que fizesse esse sinal de cair fogo do céu. Aqui está a prova de que os demônios podem fazer cair fogo do céu. A diferença desse versículo para com os profetas de Baal, é que nesse versículo foi permitido que o fogo do céu caísse para enganar, mas no tempo de Elias não foi permitido que os demônios derramassem fogo do céu para os profetas de Baal. Mateus 24 versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Grandes sinais, cair fogo do céu, o falso Pentecoste e operação de maravilhas, tudo isso nesse tempo do fim, Deus está permitindo e não proibiu igual no tempo de Elias. Se possível enganaria até os escolhidos. A palavra "se" é uma dúvida, e não está afirmando que todos os escolhidos serão enganados. A palavra "se" é uma condição, ou seja, o escolhido dá condições para ser enganado. Não vigiou e dormiu em seu posto de vigilância. Abriu legalidade ao demônio da operação de maravilhas.
o escolhido pecou, e com isso abriu uma legalidade para o demônio se aproximar dele e ainda levar um falso profeta para enganá-lo. O pecado afasta o Espírito Santo, e o demônio ao se aproximar irá enganar, pois sem o Espírito Santo não temos a sensibilidade para discernir o Espírito e nem o falso profeta. A palavra "se" significa que está dando condição, uma legalidade, se possível. Não está dizendo que é possível, pois se a palavra de Deus afirmasse que todos os escolhidos têm que ser enganados, a igreja estaria perdida, pois a palavra "se" é apenas uma condição, e não uma afirmação. Que a igreja fique atenta com esse versículo e não pratique o pecado abrindo essa condição. Os demônios não puderam imitar os sinais de Deus e foram neutralizados, lembrando que se não fosse Deus impedindo, as potestades dos ares teriam derramado fogo do céu, ou qualquer demônio da terra teria acendido o fogo do holocausto. Observe esse versículo, o poder que as potestades têm de fazer cair fogo do céu. Mas nesse caso de Elias, foram impedidos de confrontar o profeta. 1 Reis 18 versículo 24 ao 26. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo, é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia dizendo, a Baal, responde-nos. Porém nem havia voz nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Veja o poder de Deus nesse versículo, Êxodo 9 versículo 8 e 11. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Veja o diabo tentando imitar a Deus. Os magos não conseguiram realizar a mesma operação. Existe um limite até onde o poder das trevas pode ir. Nesse caso, os magos não conseguiram mais competir com Moisés. Não conseguiram mais imitar as operações de Deus. Êxodo 9 versículo 23 ao 25. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Observe que os magos não fizeram mais as suas operações aceitando as suas derrotas, reconhecendo que o Deus de Moisés é maior. Êxodo 10 versículo 12 ao 15. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Mais uma vez, o dom de operação de maravilhas sendo operado por Moisés e Arão, e nada dos poderes das trevas imitarem. Êxodo 10 versículo 22. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias,
o dom de operação de maravilhas sendo manifestado na natureza, e os magos não tentaram fazer a mesma coisa, o que leva a crer que Deus colocou limite para os poderes das trevas dizendo: chega, a partir de hoje vocês não irão fazer mais as suas operações malignas, e irão observar o meu poder e aplaudir. Êxodo 11 versículo 9. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. O endurecimento do coração de Faraó em deixar o povo ir embora, serviu para Deus operar as suas maravilhas e provar que Ele é Deus. Vocês perceberam que os magos imitaram Moisés, mas chegou a um nível que eles não conseguiram mais imitar, pois o poder de Deus é maior do que os das trevas. Deus pode ter falado: até aqui os magos poderão operar, e não irão mais operar sinais a partir de agora. Deus coloca limite nos demônios, eles só podem ir até onde Deus quer. Também pode ter acontecido de Deus ter bloqueado as magias dos magos para não operar mais, ou os magos por serem limitados não conseguiram mais operar os sinais, pois sabemos que até os poderes dos demônios são limitados, seja qual for a causa dos poderes deles não conseguir mais. Isso prova que são limitados, enquanto o poder de Deus não há limite, e nessas operações de Deus usando um homem mortal, ensina como Deus opera na vida daqueles que têm a Deus. Moisés recebeu o dom de operar maravilhas, e no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala sobre o dom de operação de maravilhas que o Espírito Santo estava distribuindo. Esse é o melhor presente que Deus pode dar à igreja. Isso é maior do que o dinheiro, e todos os bens da terra que o homem possa conquistar. Esse dom de operação de maravilhas é muito odiado pelos demônios, por mostrar o poder de Deus. Quando estava nas trevas, eu vi demônios incomodados com uma pequena igreja no ano de 1985 que realizava muitas operações, porque o dom aumenta a fé, e se a igreja espalhasse pelo mundo, iria mostrar o poder de Deus. Isso fez com que os demônios arquitetassem um plano para destruir esse ministério, e as bruxas tinham medo desse dom, por ser uma arma no mundo espiritual muito forte. Eu ouvi um caso que aconteceu na África de um missionário entrar em uma vila de feiticeiros, e ganhar muitas almas sem eles saberem. Um missionário usado no dom de maravilhas operou um sinal pedindo para cegar os feiticeiros e os demônios. A cegueira não era prejudicar os olhos das pessoas, até porque ele pediu para cegar os demônios, e não tem sentido disso acontecer por eles não serem de carne. A cegueira era uma venda espiritual nos olhos, uma espécie de barreira espiritual que impedia que os demônios e os feiticeiros o vissem. As pessoas entravam e saíam da vila, e os feiticeiros sabiam quem entrava e quem saía da vila. O missionário entrou junto com as pessoas, mas os feiticeiros só viram as pessoas e não o missionário. A venda espiritual foi colocada na visão dos feiticeiros, só para não verem o missionário. Já as outras pessoas podiam ver. Isso se chama operação de maravilhas, quando a visão é coberta para não ver uma pessoa somente, e as outras podem ver. Quando o missionário saiu da vila, a venda espiritual foi tirada em cada olho, e os feiticeiros viram o missionário saindo para ir embora, e foram consultar os demônios o porquê eles não os avisaram. Os demônios disseram que não viram o missionário entrar na vila, por isso que não avisaram. Os próprios demônios tiveram os seus olhos vendados, e o resultado foi que muitas almas se converteram nessa vila sem os feiticeiros perceberem. Isso é o dom de maravilhas sendo manifestado, o sobrenatural agindo no natural. Gênesis 19, versículo 11. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Os anjos cegaram os sodomitas para que eles não atacassem. No caso do missionário, se ele não tivesse cegado aqueles feiticeiros, também seria atacado por entrar em sua vila e converter as pessoas que dependem da feitiçaria. A cegueira não é aquela que prejudica os olhos deixando a pessoa cega, mas uma cegueira espiritual temporária para impedir os planos do diabo. Segundo Reis 6 versículo 18 ao 20. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse:
não é este o caminho nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Eliseu usou o dom de maravilhas para cegar aquele exército para fugir deles. No caso, foi uma cegueira dos olhos carnais, mas não foi uma cegueira permanente, apenas uma cegueira temporária para uma fuga. Logo os olhos deles voltaram ao normal. Podemos cegar os olhos carnais de alguém que tenta fazer o mal para nós? A resposta é não. Se por acaso entrar em uma vila perigosa onde não há condições de pregar o evangelho, tendo a certeza de que alguém vai tentar impedir, a solução é a cegueira espiritual para que não veja, e não a cegueira dos olhos da carne. Não estamos na lei para pedir para cegar os olhos da carne, mas estamos na graça, e pode pedir para cegar espiritualmente aquelas pessoas que querem fazer o mal. Mas a cegueira é por enquanto, até conseguir passar pela barreira de impedimento. Depois a visão é restaurada. Isso é o dom de operação de maravilhas. Quando o sobrenatural opera no natural, quando o espiritual submete o natural à obra de Deus. E se fosse uma cegueira espiritual que não atingisse a carne dos olhos, mas só a visão, como seria o comportamento do exército? Seria a mesma coisa. Pois a cegueira espiritual é como um tapa-olho ou pala, igual os piratas usam para tapar os seus olhos. Se fosse espiritual, o exército teria toda a visão coberta com esse tapa-olho, e não enxergaria Eliseu e o povo de Israel escapando. Nesse caso, Deus cegou o sentido da visão para confundir. Já nesse outro caso, Deus não cegou o sentido, mas abriu o sentido da audição para confundir. Segundo Reis 7 versículos 6 ao 7, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios, ruído de carros e ruído de cavalos como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Isso se chama operação de maravilhas do próprio Deus que opera no meio do povo. Elias também tinha o dom de operação de maravilhas em fazer fogo do céu cair. Segundo Reis 1 versículo 9 ao 12. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu pois sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti, e aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e consumiu a ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Ele lhe respondeu dizendo: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. E respondeu Elias: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti, e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e os seus 50. Lembrando que apesar de Elias usar esse dom de operação de maravilhas, ele estava na lei, e podia fazer isso. Hoje não podemos matar ninguém, porque a graça diz que nenhum homicida entrará no reino de Deus. Se a lei permitia matar, a graça não permite matar. O dom de operação de maravilhas tem que ser usado segundo a graça, e não a lei. Você pode pedir para o fogo do céu cair não para queimar a pessoa, mas para queimar os demônios. A sua batalha não é contra a carne igual a lei permitia. A sua batalha é contra as potestades, principados e as hostes da maldade. São eles que você tem que pedir para o fogo queimar. Você pode pedir para o fogo cair para queimar o pecado da pessoa, e o demônio que está dentro da pessoa. Lembrando que o fogo que Elias pediu para queimar aqueles capitães, era fogo físico que os olhos podiam ver. Fogo físico queima corpo físico, mas o fogo espiritual queima o espírito. Se os nossos inimigos são os demônios e eles são espíritos, então o fogo que pedimos para cair tem que ser o fogo espiritual, e não o fogo físico. Gênesis 19 versículo 24 e 25.
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Cair fogo físico do céu para queimar os corpos físicos dos sodomitas é uma operação divina, até porque, o que cai do céu é chuva. Quando se ver cair fogo do céu, é porque a operação é sobrenatural, e não deixa de ser uma operação de maravilhas. O próprio Deus que desceu o fogo sobre os sodomitas, pode descer fogo em cima de uma legião de demônios e queimar todos eles. Quando estiver em um lugar cheio de demônios e feitiçaria, pede para o fogo do céu carbonizar todos eles. Pois assim como os sodomitas eram inimigos de Deus, os demônios são 100 vezes mais inimigos de Deus. Não tenha dó de demônios, porque eles não têm dó das pessoas e causam destruição. E se pegar a sua alma e descer ao inferno, você vai ver o que o demônio irá fazer com a sua alma lá embaixo. Então não tenha medo dos demônios igual os kardecistas, que dizem que os demônios podem se recuperar e voltar a serem espíritos bons, e rezam por esses espíritos, falando em dom de operação e sobre o fogo sobrenatural. Quando Moisés subiu no monte, a planta chamada sarça pegou fogo e ardia igual brasa. Tem muita coisa que acontece no monte da parte de Deus, que se eu for falar sobre acontecimento nos montes da parte de Deus, vou ficar meia hora só falando, mas o objetivo aqui é falar sobre o dom de operação de maravilhas. Esse fogo que queimava na sarça era sobrenatural, porque não destruiu a sarça. Se fosse o nosso fogo natural, teria transformado a sarça em cinzas. E o fogo na sarça, pela descrição que Moisés fala, parece que era físico, mas não deixa de ser fogo sobrenatural. Mas mesmo que o fogo fosse espiritual, com a visão espiritual aberta Moisés poderia ver. Eu me lembro que um irmão no ano de 1993 em um culto de Pentecoste, pediu o fogo da sarça ardente. Esse irmão pediu para a glória de Deus descer e desceu, pois ele tem o dom de operação de maravilhas, e quem tem esse sinal, trabalha com os sinais sobrenaturais. Assim como Elias preparou o altar daquele lugar para o fogo de Deus descer, esse irmão preparou o ambiente da igreja para receber aquele fogo. 1 Reis 18 versículo 36 ao 38. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse irmão tinha o dom de operação e maravilhas, porque através da bola de fogo que ele pediu, houve grande manifestação do poder de Deus, e pessoas viram a bola de fogo flutuando em cima do telhado da igreja. Quando o irmão pediu a Jesus essa bola de fogo na hora do clamor, houve uma manifestação espiritual muito forte na igreja. Quando essa bola de fogo ficou no telhado, que operação maravilhosa! Segundo Crônicas 7 versículo 1 ao 3. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Êxodo 3 versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quando a coluna de fogo ou de nuvem ficam em cima da igreja ou de uma pessoa, significa que Deus está guiando seu povo. Uma operação maravilhosa. Êxodo 13 versículo 20 e 21. Assim partiram de Sucote, e acamparam-se em Etã à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite.
Quando a glória de Deus se manifesta, também é uma operação de maravilhas. Isso é o sinal da operação de maravilhas de Deus no meio do seu povo. 1 Reis 18 versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo da glória de Deus se manifesta no meio do seu povo. Isso é a sua operação maravilhosa. Segundo Crônicas 7 versículo 1. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Deus derrama o seu fogo ainda no meio da igreja como um sinal. Quando o anjo aparece na igreja para fazer algo extraordinário, também é operação de maravilhas. Juízes 9 versículo 19 e 20. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Assim como Gideão pediu um sinal ao anjo, também a igreja pode pedir. O dom de operação e maravilhas de Elias é passado para Eliseu depois da sua partida. Quando o ferro do machado caiu na água e afundou, Eliseu jogou um pedaço de pau na água que caiu na direção do ferro, e aquele pedaço de pau fez o ferro sair do fundo da água e flutuar. Isso é um sinal de operação de maravilhas. Se um homem de Deus fazer uma operação dessa em um rio nos dias de hoje, é chamado de bruxo, pois a fé dos crentes dessa geração está morta. Não acredita que tudo é possível para Deus. Segundo Reis 2 versículos 5 e 6. E sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai meu senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Eliseu abriu as águas usando a capa de Elias que tinha recebido. Segundo Reis 2 versículo 14. E tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Eliseu usou o seu dom de operação de maravilhas para sarar as águas mortíferas impróprias para beber. Eliseu lançou sal sobre a água e a mortalidade saiu dela. Segundo Reis 2 versículo 19 ao 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram pois sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. A mesma coisa aconteceu na panela de comida que havia veneno no guisado. Eliseu jogou farinha, e o veneno foi neutralizado. Segundo Reis 4 versículo 40 e 41. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. O dom de maravilhas neutraliza o mal, a feitiçaria e o envenenamento dos alimentos. Eliseu, com o dom de operação de maravilhas, fez o azeite da viúva se multiplicar, para que ela vendesse o azeite. O sinal de multiplicação foi sobrenatural, o espiritual operando no natural. Segundo Reis 4 versículo 1, 2, 3, 6 e o 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto.
Elias, com o mesmo dom de operação de maravilhas, tinha feito o azeite se multiplicar, e a farinha da panela não faltar de outra viúva, e todos se alimentaram e nada faltou. Jesus fez a operação de multiplicação diversas vezes. Aqui vemos a operação da multiplicação nos alimentos, que é uma operação de maravilhas. Segundo Reis 4 versículo 42 ao 44. E um homem veio de Baal-Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão, e sobejará. Então lhes pôs diante e comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. E também quando um morto ressuscita, é uma operação de maravilhas. O profeta Elias colocou o seu dom em ação. 1 Reis 17 versículo 17 e 19 ao 24. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias coloca o seu dom de operação de maravilhas à prova e ressuscita a criança. Vemos que o dom de operação de maravilhas de Elias era tão terrível, ao ponto de fazer o morto ressuscitar, porque existem níveis de unção. Qualquer dom começa no 1º grau, e vai para o 2º grau, 3º grau e assim por diante. Eu já vi homens de Deus ter o dom de operação de maravilhas que faziam muitos sinais, mas nunca ressuscitaram ninguém, porque para chegar nesse nível de ressuscitar, o dom de operação de maravilhas tem que subir de grau. Aquela mulher reconheceu que o profeta Eliseu era um homem de Deus, por dar a vida ao seu filho. Segundo a Reis 4 versículo 27, chegando ela pois ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse porém o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Eliseu também ressuscitou uma criança. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, e andou naquela casa de uma parte para a outra. E tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E Eliseu depois de morto ressuscita um homem. Segundo a Reis 13 versículo 21. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Os ossos de Eliseu tinham virtude igual na orla de Jesus, quando a mulher tocou e foi curada do fluxo de sangue. Depois de morto, Eliseu opera um sinal de maravilhas. Na verdade, ele não estava mais ali, mas os ossos dele com a virtude operou esse sinal. Isso é a prova de que o corpo do santo pertence a Deus, e irá ressuscitar para encontrar com Jesus no arrebatamento. O seu corpo é santo, e quando receber o dom de operar maravilhas, quem tocar em você sentirá uma unção, e a vida espiritual irá ressuscitar. O fato dos ossos de Eliseu ressuscitar os mortos, não pode ir aos túmulos dos homens de Deus procurando um milagre, pois na época de Eliseu, o Espírito Santo não estava na terra para dar o dom de operação de maravilhas.
e somente alguns profetas e sacerdotes privilegiados recebiam a presença do Espírito e seus dons, e o povo ficava dependendo desses homens, por não terem o mesmo privilégio de ter o Espírito de Deus. Hoje o Espírito Santo está disponível a todos. Ele está na terra entregando os dons e não dependemos de buscar milagres em túmulo, sabendo que o Espírito Santo que deixou a virtude nos ossos de Eliseu, pode operar o mesmo milagre através de nós. O Espírito Santo está tão perto de nós. A graça concedeu o privilégio de derramar o Espírito sobre nós, fazendo os jovens terem visões e os velhos sonharem. Esse derramamento do Espírito e operação de sinais que estão disponíveis a todos não tinham na lei, por serem restritos ao povo de Israel e oferecido aos profetas e sacerdotes. E observe que Josué e Isaías oraram, e o sinal sobrenatural apareceu no céu usando o dom de operação de maravilhas. Mas Moisés, Elias e Eliseu eram mais usados nesses sinais. Elias e Eliseu eram os dois homens mais usados nas operações de maravilhas do Antigo Testamento. Não estou dizendo que eles eram os mais santos de todos os profetas. Estou dizendo que nos dons de maravilhas, eles eram os mais usados. Não estou comparando o poder, até porque eles serviam o mesmo Deus. Mas aquele que ora mais, santifica mais, e aquele que se entrega mais, é usado mais nas mãos de Deus por oferecer o sacrifício maior. Elias e Eliseu não se casaram para viverem uma vida consagrada a Deus. E os dois oravam muito. Isso explica a força que o ministério deles tinha. Em toda a Bíblia depois de Jesus, Elias e Eliseu foram os mais usados nos dons e de operação de maravilhas. No Antigo Testamento, Elias e Eliseu ressuscitaram mortos. E mais ninguém foi usado com esse dom de operação na lei. Já no Novo Testamento, Paulo e Pedro foram os únicos que ressuscitaram mortos, apesar dos outros apóstolos serem usados no dom de operação de maravilhas. Estou falando sobre os relatos da Bíblia. Não estou dizendo que isso não existe nos dias de hoje. A igreja pode ter esse dom e fazer as mesmas obras. Até porque, o Espírito Santo liberou esse dom de operação de maravilhas para ser usado. Um profeta de Deus fez a mão de um homem secar, através do dom de operação de maravilhas. 1 Reis 13 versículo 1 ao 6. E eis que por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si, e o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Eu já vi um crente paralisar as mãos de um homem que estava com a faca e queria se matar. Eliseu, para ter os mesmos dons de Elias, teve que esperar ele subir ao céu para dar continuidade ao ministério. Josué recebeu a liderança e o dom de operação de maravilhas de Moisés, depois que ele faleceu, e não quando Moisés ainda vivia. A transferência de unção não existe de vivo para vivo, só quando alguém morre e alguém vai vestir a capa ministerial. O dom da operação de maravilhas se manifesta no ministério de Josué, repartindo as águas do rio Jordão ao meio igual aconteceu com Moisés no Mar Vermelho. Observe que os dois ministérios são parecidos. Josué 3 versículo 14 ao 17. E aconteceu que partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras,
Todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué, que recebeu a liderança ministerial de Moisés, faz a mesma coisa que Moisés fez ao operar o sinal na natureza. No caso de Moisés, ele fez o dia ficar em trevas no Egito na frente de Faraó, e Josué não fez o dia ficar em trevas, mas fez o dia ficar mais longo parando o sol. Josué 10 versículo 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreu-os nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu lua, no vale de Ajalum. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué orou, e uma operação de maravilhas foi operado naquele momento. O sol foi impedido de ir embora, a lua ficou paralisada, o sol fixou e não pôde se mover, e a lua estacionou através da oração de um homem de Deus. O rei Ezequias pediu um sinal ao profeta Isaías. Que sinal foi esse? O sinal que Deus aumentaria os seus dias 15 anos. E o profeta Isaías, que também tinha o dom de operação de maravilhas, consegue fazer um sinal no sol. Segundo a Reis 20 versículo 9 a 11, disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará a 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Falando em paralisar a natureza usando o dom de operação de maravilhas, a mulher de Ló, que também faz parte na natureza, foi transformada em uma estátua de sal. Essa mulher também foi paralisada virando uma estátua. Mais uma vez, o dom de operação de maravilhas paralisando o natural usando o sobrenatural, o espiritual se manifestando no físico. Gênesis 19 versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Esse mesmo dom que pode paralisar o sol e uma pessoa, se referindo à mulher de Ló que se transformou em estátua, essa mesma autoridade pode ser feita contra os demônios. O dom de operação de maravilhas pode paralisar uma pessoa endemoniada que tenta ferir alguém, ou alguém possuído que tenta machucar o pastor na igreja. Eu vi um pastor paralisando uma mulher que queria se matar, ao pegar a faca e colocar no pescoço. Os braços da mulher foram paralisados, e ela não conseguiu se cortar. Nesse caso ela foi paralisada. Eu acredito que esse irmão tinha o dom de operação de maravilhas. As igrejas que operam sinais e maravilhas são as mais perseguidas. Pastores que não têm esse dom em suas igrejas se sentem ameaçados, ao verem essas operações que atraem muitas pessoas em sua igreja que não têm essas operações. E o pastor frustrado começa a perseguir, e a competição começa a nascer na igreja que está querendo competir com a igreja dos sinais. Na década de 80, as igrejas que tinham sinais eram as mais perseguidas por atraírem as pessoas e aumentar a fé. Os demônios ficavam incomodados e queriam destruir, e usavam as bruxas para atacarem com feitiços e não se conformavam com os sinais das igrejas. Os demônios, além das bruxas, também usavam pastores de outras igrejas para difamarem a igreja dos sinais e perseguir. Pela minha experiência quando estive nas trevas, as igrejas que operam sinais e maravilhas são as mais perseguidas. Os demônios não querem ver igrejas curando, realizando sinais. Só os demônios que querem fazer os sinais para atraírem as atenções dos povos. É triste ver os fariseus não aceitarem as curas, os sinais e as operações de maravilhas, dizendo que é heresia. Para os fariseus, os dons acabaram. A igreja que tem a manifestação dos dons é herege. Quando os demônios operam na feitiçaria, nenhum pastor fala nada.
Quando os demônios operam na igreja porta larga, nenhum pastor fala nada. Quando uma igreja que prega uma doutrina santa começa a ter muitos sinais sobrenaturais, logo é criticada. Hoje a fé de muitos está fria, pois não crê nas manifestações dos dons, e preferem acreditar que não é Deus, e sim o diabo trabalhando. Para esses homens, Deus não opera mais, e colocam o diabo maior do que Deus. O diabo, quando opera, eles dizem: olha o que Satanás está fazendo. Quando é Deus, ficam duvidando. Um feiticeiro faz uma magia e cura, e os fariseus acreditam. Mas quando um homem de Deus cura uma pessoa, logo os fariseus não acreditam que é Deus operando. É Deus operando as suas maravilhas e curando, e os religiosos entregando os créditos ao diabo e blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que não é Deus operando. Eles exaltam o poder do diabo dizendo que todas as operações são do diabo, e não de Deus. Isso se chama desvalorizar o poder de Deus e exaltar o do diabo. O mesmo Deus que operou no passado não mudou, e opera da mesma forma. O problema é que a igreja não crê que as operações podem acontecer. Muitos dão crédito aos demônios operando, mas ao poder de Deus não acreditam que opera também. É essa doutrina incrédula que fala que só os demônios operam e a igreja não pode operar, ficando só para louvar e pregar a palavra. Isso não existe. A igreja não pode operar sinais segundo os religiosos, e se acontecem as operações, eles não acreditam que é de Deus. Sabemos que os sinais que Deus operou através de Arão e Moisés superaram os sinais dos magos de Faraó. Houve um momento que os magos não conseguiram mais competir realizando os mesmos sinais. Pedro fala que os sinais que o profeta Joel havia profetizado, de que haveria um grande derramamento do Espírito Santo fazendo os velhos sonharem e os jovens terem visões, estava se cumprindo na era da igreja naquele momento. Os apóstolos operavam os sinais também depois dos profetas do Antigo Testamento. Então não vamos perseguir as igrejas de Deus que operam os sinais. As igrejas dos sinais são mais caluniadas do que as casas de bruxaria. Assim como Deus entregou o ministério nas mãos de Jeremias, e ele foi massacrado pelos próprios profetas e sacerdotes da época. Foi preso pelo próprio rei de Israel por causa do seu ministério, e os judeus não aceitavam ele como profeta. Se Deus entregou o ministério de operação de sinais, ou outro tipo de ministério, e está sendo massacrado pelos religiosos, não temas. Jeremias 1 versículo 18 e 19, porque eis que hoje te ponho por cidade forte e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Estou encerrando esse ensino, e fiquem todos na paz de Deus.